Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando da Suíça, e estou com a escritora e advogada Ruth Manus, minha parceira nesse podcast, direto de Lisboa. Oi, Jamil. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Toda semana a gente traz aqui conversas, entrevistas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. Nesse podcast já tratamos de cultura, de migração, de povos indígenas, do impacto psicológico da pandemia e hoje vamos falar do papel do esporte e do futuro do futebol. Nosso entrevistado é Raí, diretor do São Paulo e ex-jogador da seleção brasileira. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Raí. Na sua opinião, e com essa pergunta eu começo, o futebol que virá, a estrutura do futebol, o calendário internacional, você acha que a gente vai ter um novo futebol depois dessa pandemia, pelo menos no que se refere à estrutura? Bom, prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto, já ouvi alguns, uma delícia de programa, Ruth, Jamil, obrigado pelo convite. Como todas as atividades, né, muita coisa se acelerou, né, o consumo digital, muitas coisas, as reuniões que a gente está fazendo aqui, cada um num país. O futebol tem que aproveitar, até porque vai ter muitas dificuldades, né, foi um impacto gigantesco na economia. Então, por exemplo, desde de comportamentos no estádio, maneira de consumir as coisas, eu acho que vai se acelerar esse projeto digital, esse consumo, né, do espetáculo em si, de longe, seja com uma realidade virtual, por exemplo, no estádio, projetos que já existiam, mas que devem se acelerar, até porque vai precisar de novas receitas e de ser criativo. Então, tem que ficar atento e vão ter muitas coisas novas que vão ser antecipadas, né, como todas as atividades, espero, né, o futebol sempre demora muito, conservador, e isso é um lado negativo, né, mas tem que acelerar para ter mais receitas, para se reerguer rapidamente. Agora, o espetáculo em si, né, o nu e cru ali, o público é parte do espetáculo. Obviamente você pode jogar por exceção, como está sendo na Alemanha, como vai ser em outros países sem público, por algum momento. Mas o espetáculo, para ser consumido em casa, no digital, no seu smartphone, se tiver sem torcida, ele fica sem graça. Então, a torcida é uma parte importante do espetáculo, né? Quando você vê um jogo sem torcida, você fica menos tempo vendo. Se você vê a torcida gritando e não sei o que, participando, motiva os jogadores que jogam melhor, que se dão a vida ali, e influencia até a qualidade do espetáculo que vai ser consumido. Então, essa raiz, digamos assim, o futebol raiz, em algum momento vai voltar, só que aí a maneira com que ele vai ser consumido, o futebol tem que aprender bastante para extrair o máximo dessa potência que é essa paixão. Raí, a gente aqui em Portugal, né, já tem data para o retorno do futebol. E tem muita gente que critica esse retorno porque acham que o futebol é uma coisa dispensável, superficial, como se fosse um capricho. E realmente, como você disse, é muito difícil a gente explicar a importância do futebol para quem não vive a paixão de futebol, né? Aquela frase nunca será apenas sobre futebol, é muito forte, né? Eu que sou uma apaixonada também, morro de saudade de estar no estádio e de viver, né, essa intensidade. É muito difícil explicar, mas eu acho que mesmo as pessoas que não têm paixão pelo futebol não precisariam fazer muito esforço para entender que o futebol ele representa para milhões de pessoas que não têm os mesmos privilégios que a gente. Então, por exemplo, a gente está em casa e a gente tem, vou escolher um livro na minha biblioteca, eu vou assistir uma coisa na minha conta de Netflix, eu vou usar o meu Wi-Fi para assistir uma live. E a gente não pensa na quantidade de lares e de pessoas que têm o futebol na TV aberta como uma das únicas formas de entretenimento, né, e de lazer. Então, eu queria te perguntar se você acha que um eventual retorno do futebol pode contribuir para reduzir a ansiedade e a angústia de uma parte significativa da sociedade.
Ruth, eu acho que sim, é importante. Quarta-noite, domingo de tarde, uma boa parte da população acompanha. E quem não gosta fica chateado com quem está assistindo, às vezes. E entretém, obviamente entretém, mexe com as emoções, né? Como já falou, reflete, por ser o esporte mais popular do mundo, reflete o que é o mundo, né? Na verdade, nas expressões e de uma forma concisa e espontânea, intensa, né? Mas ao mesmo tempo, o futebol, até por isso, ele é também uma referência. Então, o futebol, voltar a acontecer o futebol, assim, como é que vai ser a reação das pessoas que estão isoladas e ver que as outras pessoas estão indo, né, praticar esporte, estão indo e todo mundo está querendo praticar esporte. Então tem essa difícil decisão, né? Porque é um espelho. Então as pessoas veem a volta ao trabalho, como é que as pessoas, né, mais que adoram a paixão, como é que eles vão ver isso, como é que isso vai servir. Tem esse lado, mas ao mesmo tempo o futebol tem dois tempos aí de volta. Um é o campeonato, que eu acho que vai ter que esperar mais um pouco, porque num espetáculo, apesar de não ter público, e acho que também vai voltar sem público aqui, acho não, certeza, né? Apesar de não ter público, você tem muito, para manter um estádio aberto, você tem muitas pessoas envolvidas, né? E também o clube tem os jogadores, tem o staff, Agora, o treino você pode, para você pensar em jogar, você vai ter que treinar no mínimo 15 dias, e ainda a gente viu na volta na Alemanha, vários jogadores machucados, né? Já pode 5 substituições nessa volta, então 15 dias vai ser um sacrifício para os atletas, mas então você no treino com protocolos rígidos, principalmente nas primeiras semanas, para tentar ver como que vai estar essa curva, como é que vai estar entendendo essa doença, os clubes aqui no Brasil estão se preparando, na Europa estão começando a voltar, então evitar vestiário, evitar refeitório, então tem todo um protocolo muito rígido que vai mudar toda a rotina do atleta, que a partir do momento aí, né, a partir do momento que a curva começar a descer, com menos infectados e tudo, aí pode-se pensar começar o treinamento para projetar uma volta aí para os campeonatos, e aí vai ter um aspecto de benefício para a população, sem dúvida nenhuma, que vai acompanhar, que a exemplo do Big Brother, né, sucesso do Big Brother, né? Caio, inclusive, né, nesse período, claro, exige toda essa preparação, mas também nós vimos, isso ficou muito claro, vários clubes sendo muito proativos, e se eu não me engano, o São Paulo foi um dos primeiros a oferecer o Morumbi, né? Inclusive para ser transformado basicamente num local para atender. Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão de colocar o futebol no debate social ou inserido na sociedade? Como é que foi essa decisão de falar, olha, não dá para a gente dizer somos só um time de futebol, não entramos nesse campo? Entramos sim. Então, conta um pouco para a gente como é que foi isso. Bom, a origem de todos os clubes de futebol é uma associação de pessoas que se juntam para, né, construir ali coisas que eles se identificam, uma área de lazer, uma área de encontro social. Então, tá no DNA dos clubes, né? Mesmo os clubes na Europa, do curso que você falou, acompanhei alguns exemplos em vários países diferentes, né? Acredito que Portugal deve ser muito forte isso também, até pela característica do português, mas mesmo na Inglaterra, que é o esporte, né, que é o futebol mais capitalista, digamos assim, ou que é um grande negócio, o business, todos os clubes têm às vezes a dificuldade com esses torcedores de origem, mas eles são quase que obrigados, e acho que, se não me engano, é por regulamento, a ter uma ação comunitária, mesmo que seja no entorno do estádio. Então, acho que está no DNA, é uma obrigação dos clubes, tem uma responsabilidade social ali, e às vezes acaba se esquecendo, né? O futebol às vezes fica tão longe, se acha às vezes maior do que essa responsabilidade, mas na verdade essa é a origem e tem que ser. Foi interessante no São Paulo acompanhar essa decisão, eu também participei de abrir mesmo os espaços, né, da associação. Na verdade, a sociedade é feita de associações, ainda é o que o Brasil também é atrasado, né? A sociedade civil organizada,
E os clubes são exemplos de centenárias associações da sociedade civil. O Raí, a gente vem vivendo uma fase, acho que angustiante para qualquer pessoa, não estou nem falando de pandemia, né? Mas a gente no Brasil vem vivendo uma fase angustiante para qualquer pessoa, em qualquer área, né? Não interessa se você é dentista, pedagogo, jogador de futebol, advogado. Você, há algumas semanas, se posicionou politicamente, né? Que tem sido inevitável no Brasil para qualquer profissional, para qualquer indivíduo. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre o que você acha que é a função do futebol no debate político e social. Será que a gente tem algum cabimento, alguém dizer que o papel do futebol e do jogador de futebol é se manter em silêncio e só chutar a bola quando a gente está vendo e vivendo o que está acontecendo agora? Bom, falando dessa ansiedade, obviamente todos temos, o futebol também está vivendo ansiedade, incertezas, né, e medos do impacto, né, da doença e também de todo esse impacto, e o que pode ser, e aí entra também no debate, quais são as melhores posições para você evitar ao máximo as perdas, né, as mortes, as doenças, hospitais, histórias dramáticas. E também tem um impacto, obviamente, no futebol, como qualquer outra, que vai ter muito grande, como em qualquer outro entretenimento, econômico. Então, isso traz bastante ansiedade, né? Eu disse até que o que me deixou mais tranquilo foi, sempre eu tento buscar na raiz, né? O que fez o esporte ter essa importância social é a atividade em si, né? O business vem depois. Então, a gente vai ter que achar um jeito de acordos e tudo, e conseguir se reerguer, né? Porque a essência do futebol é a atividade em si, e isso não vai morrer nunca, né? E na questão essa importância, quer dizer, por ser um esporte mais popular do mundo, né, tem um impacto muito grande em qualquer posição de algum clube, de algum atleta, e sem dúvida nenhuma, né, eu tenho um histórico familiar aí, e do Sócrates e várias outras personagens, né, que tiveram um papel importante na sociedade, são formadores de opinião, e assim como qualquer outra atividade, né? E claro que tem as responsabilidades, né, quando você se posiciona, quando você também tem atitudes, né, você é exemplo para muita gente, para gerações, você tem que ter essa noção da responsabilidade. Mas a gente está falando aqui de um bem muito maior que a democracia, né? A democracia que foi reconquistada a duras, né, penas aqui no Brasil, e sofremos muito por isso, ainda faz parte ainda de um exercício contínuo, né, da democracia. E a democracia é o debate, é se colocar, as diferenças, as diversidades, né, e esse debate. E eu, mais do que nunca, tenho uma opinião radicalmente que as pessoas têm que se colocar, têm que se debater. Quer dizer, convivo com muita gente com opiniões diferentes no futebol, seja atletas, companheiros, diretores e tudo, e faço questão de falar. Eu acho que esse aqui inclusive, quando eu me posicionei, a primeira coisa que eu falei foi: olha, eu estou falando agora como o Raí, personagem, né, do futebol, que tem uma história no futebol, mas a minha opinião pessoal, né, tive esse cuidado de falar, e eu acho que foi muito, acabou tendo uma repercussão exagerada num certo ponto, mas que a discussão de fundo foi muito importante também, né, que não foi só a opinião em si, mas foi qual é o cidadão, né? Somos cidadãos antes de qualquer coisa, de ser um ator, um jogador, uma advogada, um jornalista. No caso do jornalista tem o trabalho dele, mas em outras atividades o cidadão tem que se manifestar e temos que ter debate de ideias. Raí, eu acho que esse ponto que você tocou é extremamente importante. Teu irmão faz parte da história da redemocratização do Brasil, né? Não se conta a história dos anos 80 sem contar a faixa que ele entrou em campo, o dia 15 vote, né? Todas aquelas ações que foram muito reais e tiveram um impacto, claro.
Imagina só, não tinha rede social naquele momento, né? Então, aquilo que ele fez teve um impacto, o equivalente a uma bomba atômica em termos de informação, de proliferação de informação e, claro, de um posicionamento. Hoje a gente volta a ver ataques diretos, né? Quer dizer, que são extremamente preocupantes. Faz falta mais jogadores, eu diria, não indo numa direção ou na outra, mas que tenham a coragem de se posicionar. Por que hoje a gente não vê tanta gente se posicionando? E até fico me perguntando, se o doutor Sócrates estivesse aqui hoje, o que ele teria feito? Né? Tentando imaginar aqui a ousadia dele. Bom, imagina, né? Eu também me fizeram essa pergunta na hora a minha resposta espontânea foi assim: então, imagina ele, né? Então, mas depois eu também, ele é um cara que é muito vivo, né? Claro, para mim principalmente, né, no imaginário de muita gente, muito vivo, né? Que coloca o que você falou. O Dan Stubbe, para dar um exemplo de uma pessoa conhecida, né? Um grande ator também, um cara maravilhoso, uma cabeça ótima do Brasil. Ele, toda vez que ele me vê, ele fala assim: a primeira vez que eu ouvi falar em democracia foi com Sócrates. Eu aprendi o que era democracia com Sócrates. Uau. E a gente passa por um momento em que a polarização faz com que a democracia tenha um perigo no seu limite ali. Então, mais do que nunca, o debate no momento certo, na hora certa, pensando em suas... E responsável, né? Obviamente, responsável. Mais do que nunca, é importante, né? Mostrar isso. E as pessoas que, claro, tem que ser uma coisa espontânea, não tem que forçar ninguém. Acho que o atleta, como eu falo, né? O atleta de futebol, o jogador de futebol, representa o que é a sociedade. Nas coisas boas, nas coisas ruins, a média representa porque somos a sociedade, né? E por isso que eu acho que é importante, desde que seja espontâneo, as pessoas serem. Agora a questão do receio, do medo, eu acho que tem a ver com a responsabilidade, mas tem muito a ver com o momento, né? Dessa polarização. São ataques. Hoje a gente vê muita gente, não é só no futebol, né? Muita gente receoso de colocar qualquer opinião. E eu acho que aí eu estou vendo um movimento na sociedade, estou sentindo, estou vendo meus pares, alguns no futebol, mas muitos fora do futebol, de outras atividades, se mobilizando em pró desse debate, né? Contra o ódio, contra isso que a gente não vai acabar, mas não pode ganhar, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, e a melhor maneira de enfrentar é ter a coragem de se posicionar, chamar o debate e brigar, lutar, primeiro de tudo, né? Independente de qualquer posição, primeiro de tudo pela democracia. E esse qualquer que seja o perigo que possa correr para a discussão democrática, tem que ser atacada também com força, com todos os meios. E eu estou sentindo a sociedade tardiamente, mas eu acredito que a gente vai falar muito disso nesses próximos meses, e espero com muita gente nessa defesa. Geração P volta já. O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Aí o Jamil estava falando, né, de por que a gente não vê tantos jogadores se posicionarem hoje em dia, a gente vê uma coisa ou outra, e eu estava aqui pensando, né, que houve um tempo em que os jogadores de futebol eram 100% jogadores de futebol, né, eles estavam...
100% canalizados nessa atividade. E hoje em dia, praticamente todos eles são, ao mesmo tempo, jogadores de futebol e influenciadores digitais nas suas redes, né, Instagram. E aí, quando eu falo em influenciadores, eu falo em dois ramos. Então, tem aquele aspecto das parcerias e propagandas e, né, parcerias com marcas, que eu acho que explica muito de algumas pessoas não se manifestarem, também para não perder contratos. E tem um outro ramo, né, da influência digital, que é efetivamente influenciar o comportamento das pessoas que seguem, né, e pensar em molecada, em adolescentes que seguem esses jogadores e que repetem, de fato, esses comportamentos que vêm nos stories e nas fotos e tal. Recentemente, eu acho que vocês devem ter visto aqui, os jogadores do Sevilha, aqui na Espanha, postaram umas fotos de uma festa na casa de um deles. A gente sabe que já está rolando o desconfinamento na Europa, mas existe uma limitação de número de pessoas que podem estar no mesmo ambiente, e naquelas fotos via-se claramente que o número extrapolava muito aquilo que era considerado sensato. Então, pegando essa deixa, Raí, até para a gente já ir finalizando, infelizmente, eu queria te perguntar qual você acha que é a responsabilidade dos jogadores de futebol nessa fase da história? Juntando pandemia, política, redes sociais, né, até como recado aí para os jogadores novos que tem você uma referência, o que você gostaria de dizer, né, o que eles podem fazer, o que eles podem representar para a gente ter aí um futuro menos pior, digamos. É uma grande responsabilidade, né? Tem uma das iniciativas sociais que eu tenho, a Fundação Gol de Letra, que tem há 22 anos, uma ação direta social, e isso influenciou muitas atletas a também montarem suas instituições e tudo, e depois a gente formou uma associação de advocacy para pensar política de esporte mesmo, que se chama Atletas pelo Brasil. E um dos projetos que ainda não está funcionando é atuar também na formação dessa visão, né, dos jovens, né, desde 14 anos e tudo. São pessoas, né, que muitas vezes vão morar no clube com 13, 14 anos e nem sempre tem essa oportunidade de ter essa formação. Mas isso não pode servir como desculpa, né? Eu acho que tem essa responsabilidade, né, tem uma influência tremenda nas novas gerações, e tem que se pensar muito, né, antes de fazer qualquer coisa. É algo que, às vezes, são garotos, né, jovens, que a gente já pede uma responsabilidade gigante para eles, mas é inevitável, né, e tem que ser. Eu acho que os clubes têm que pensar nisso, nessa formação, essa orientação, essa blindagem. A gente sabe que pode escapar, assim como qualquer outro influenciador. Também já a gente vira e mexe, né, alguns que se arrependeram e tentam voltar atrás, mas isso é algo sério que tem que ser encarado, e que acho que os clubes podem colaborar com isso. A gente tem que responsabilizar, obviamente, quando tem erros grotescos, os indivíduos, mas eu acho que merece também uma ajuda, uma blindagem, uma orientação da instituição que ele está representando também, né? Porque muitas vezes são garotos que tiveram uma formação longe da família, tiveram um sucesso financeiro rápido, e tudo isso mexe muito com a cabeça do jovem. Aí, para completar, outro dia a gente viu um dado que a gente já sabe, que 70% ou 75% dos jogadores no Brasil ganham menos de R$7 mil por mês. A gente sabe que existem vários futebols, basicamente, né, no caso. O impacto econômico, você acha que a gente ainda vai sentir por muito tempo? E como sair como fechar essa equação, Raí, nessa questão aí financeira? Porque, claro, temos alguns clubes que podem até sobreviver, mas o que a gente faz com a Série D, com a Série C? Né? Sim, muitos clubes vão ter muitas dificuldades, outros vão ter que talvez voltarem a ser amadores para depois reconstruir. Eu acho que vai ter o impacto vai ser em todos, e obviamente os menores, que têm menos estruturas, menos condições, vão sofrer muito mais. Eu acho que vai ser a hora de pensar coletivo, né?
pensar no esporte, na essência do esporte, mesmo que a gente tenha que diminuir receitas, gastos, e todo mundo ter um acordo geral para manter vivo também essa raiz do futebol, que são os clubes menores. E vai ter que ter essa participação, essa solidariedade de todos os clubes, de todas os níveis e as federações, confederações, para pensar isso junto, porque os clubes grandes também vão sofrer muito, muitos vão estar ali à beira, porque tem gastos maiores também, mas são marcas fortes, né, que tem tudo para se reerguer, as outras não. Então eu acho que vai ter que ter primeiro a sobrevivência individual e depois um super acordo coletivo envolvendo clubes, federações, atletas, né, para que o futebol mantenha a sua essência, o que é mais que é a razão do seu sucesso. Raí, muito obrigada. E eu acho que é uma obrigada duplo aqui. É uma obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e é uma obrigada pela sua atuação, né, nesse meio tão maravilhoso quanto complicado que é o futebol. Eu, né, nunca falei isso aqui no podcast, mas trabalhei com futebol como advogada durante um período. E sei bem o quão encantador e quão infernal pode ser esse ambiente. Mas obrigada por ter a sua lucidez conosco e a sua lucidez no futebol. Que é isso, obrigado a vocês e vamos lá, vamos ver como é que a gente sai dessa, né? Com certeza, Raí. Obrigado, Raí. Valeu, Jamil. Um abraço. Tchau, obrigada. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.